Às vezes você tem, ao olhar para o lado, a sensação de que parece que Deus não está governando coisa nenhuma, de que este mundo é dos homens malignos, mas isso é só uma tentação, uma sensação, uma falsa sensação. Porque o que a Bíblia declara é que Deus é absoluto sobre todas as coisas. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 62. Vamos lá, verso 11. Deus falou isto uma vez, duas vezes eu ouvi. A ideia aqui é, eu tive uma atenção redobrada a essa frase. Deus falou uma vez, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Que o poder pertence a Deus. Mas inúmeras vezes nós somos tentados a achar que parece que Deus perdeu o controle. Porque veja, os homens malignos reinando, a maldade sendo premiada, os homens maus sendo enaltecidos, como no caso do nosso país, por exemplo. Ou da história, dá uma olhada para a história. Você vê que, na maior parte do tempo, homens maus governaram. Por exemplo, você pega a história de Israel e de Judá. Por conta do pecado de Salomão, Deus dividiu o povo. De um lado, Israel com as 10 tribos, tendo sua capital Samaria, o reino norte, e abaixo, o sul, tendo a sua capital as 2 tribos que ficaram com Davi, a casa de Davi, tendo a sua capital Jerusalém. Você lê o livro de Reis, Crônicas, é impressionante. Do lado de Israel, do lado norte, eu não lembro de nenhum rei bom. Alguém me ajuda aí se teve. Mas sempre assim, ó. Fulano de tal nasceu, fez o que era mal perante o Senhor. E do lado de Judá você teve alguns. Acho que foi meio a meio, se eu não me engano. Mas uma boa parte deles também foi ruim. Também foi ruim. O evangelho, ele surge, a igreja nasce e sobrevive durante o Império Romano, gente. O Império Romano, o cristianismo já nasce com o seu líder sendo assassinado pelo Império Romano. E isso não para. Tertuliano chegou a dizer que a quantidade de cristãos que foram mortos, perseguidos, era tão grande que o sangue chegava aos joelhos. E a igreja sobreviveu. Sobreviveu a todas essas coisas. Portanto, isso aqui está dizendo, olha, o poder pertence a Deus. E lembra o contexto? O contexto aqui, Davi dizendo, ó, somente a Deus minha alma descansa, somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Até quando vós atacareis um homem para derrubá-lo? Eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição, gostam de mentiras e por aí vai. Verso 9, certamente os plebeus são como um sopro e os nobres como um engano. Pesados juntos na balança são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos orgulheis do roubo. Então Davi está dizendo que esses homens estavam oprimindo, eles estavam se orgulhando do roubo, da mentira, e eles estavam em uma alta posição governando e oprimindo outros, como era o caso de Saul, que era um homem mau e estava perseguindo Davi, e perseguiu Davi durante anos e anos. Aí nessa hora a gente pode pensar, poxa, e a justiça, cadê? Deus não está vendo essas coisas? Como é que é isso, gente? E Davi então diz, olha, nesse contexto de reinado injusto, ele fala, o poder pertence a Deus, não pertence a esses homens. Se eles estão lá, Deus por algum motivo quis e está os utilizando para a sua glória. Ou para efetuar julgamento contra os homens maus, ou para provar o seu povo, testar o seu povo, quebrantar o seu povo, levar o seu povo a aprender a depender dele. E o mesmo vale não apenas para governos ruins, como para todo tipo de sofrimento que nós enfrentamos na nossa vida. Todo tipo de sofrimento, seja ele uma clavícula quebrada, seja uma questão financeira, humilhação, Deus tem o poder sobre o meu corpo. Deus teria o poder se Ele quisesse para mim não me deixar cair, por exemplo. Deus tem o poder sobre o seu chefe, sobre o seu casamento, sobre qualquer coisa. Ele tem o poder. Ele tem o poder sobre tudo. Sobre a natureza, sobre as pessoas. A Bíblia diz que o coração dos reis está nas mãos de Deus e Deus o inclina como um rio para onde Deus quiser. Então Deus ele tem o poder de converter o seu marido, de quebrantar a sua esposa. Ele tem todo o poder. Romanos, Paulo fala assim, quem pode subjugar, resistir à vontade de Deus? Se Deus diz sim, quem pode dizer não? Se Deus diz não, quem pode dizer sim? Então todo o poder pertence a Deus. Sendo assim, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, ou seja, até as coisas ruins ou boas estão debaixo do controle de Deus.
Desse modo, cabe a nós identificarmos a mão de Deus no meio das nossas circunstâncias mais difíceis e confiarmos nele, sabendo que ele tem todo o controle. Se você está passando um momento difícil, não desanime. Isso não significa que Deus não te ama. Significa que ou Deus está te disciplinando, como fez com Davi, por exemplo, ou Deus está te treinando, como fez com Israel em alguns momentos, como fez com Jó. Então confie em Deus em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Nos arrependemos de nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ilumine, ilumine os nossos passos para percebermos e identificarmos a tua santa e bendita vontade. Guia-nos, livra-nos do mal, ajude-nos em mais esta semana. Que a graça do Senhor seja conosco, Pai. Que a mão soberana do Senhor esteja conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês em mais esta semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.